A Guerra da Tríplice Aliança, 1864 a 1870, foi o maior e mais devastador conflito da história da América do Sul, envolvendo o Paraguai contra a coalizão formada por Brasil, Argentina e Uruguai. No centro da decisão paraguaia de entrar em guerra estava a figura de Francisco Solano Lopes, presidente e comandante supremo do país, cujo projeto político e militar ultrapassava os limites das fronteiras nacionais. Para compreender os motivos da entrada do Paraguai no conflito, é necessário analisar tanto as ambições pessoais de Solano Lopes quanto o contexto geopolítico da região platina. O Paraguai, desde a independência, desenvolveu-se de maneira peculiar em relação aos vizinhos. Durante os governos de José Gaspar Rodrigues de Francia, 1814 a 1840, e de Carlos Antônio Lopes, 1844 a 1862, o país construiu uma economia relativamente autônoma, com forte centralização estatal, investimentos em infraestrutura e uma organização social que reduzia a influência das oligarquias externas. Apesar de pequeno e sem saída para o mar, o Paraguai havia alcançado certo grau de industrialização, possuía estaleiros, siderurgia básica, estradas de ferro e até telégrafo, elementos raros na América do Sul daquele período. Essa base deu a Solano Lopes uma confiança excessiva na capacidade do país em sustentar um confronto bélico contra nações maiores. Francisco Solano Lopes, filho de Carlos Antônio Lopes, cresceu em um ambiente de poder e militarismo. Educado para ser o sucessor, recebeu formação militar rígida e atuou em missões diplomáticas, especialmente na Europa, onde se fascinou pelas ideias do bonapartismo e pelos modelos autoritários de liderança. Sua admiração por Napoleão Bonaparte moldou sua mentalidade política. Via-se como um líder predestinado a expandir as fronteiras do Paraguai e a transformá-lo em potência regional. Ao assumir a presidência em 1862, Lopes herdou um país organizado e militarmente disciplinado, mas também isolado geopoliticamente, cercado por vizinhos mais populosos e ambiciosos. A região do Rio da Prata sempre foi marcada por disputas territoriais e rivalidades políticas. Brasil e Argentina competiam pela influência sobre o Uruguai, que vivia em constante instabilidade entre os partidos Blanco e Colorado. O Paraguai, sem acesso ao mar, dependia do livre trânsito por rios controlados por Argentina e Brasil, o que constantemente limitava sua soberania econômica. Para Solano Lopes, garantir uma saída ao Atlântico e ampliar o espaço geopolítico do Paraguai era questão de sobrevivência. Quando, em 1864, o Império do Brasil interveio militarmente no Uruguai em apoio ao Partido Colorado contra os Blancos, Solano Lopes interpretou a ação como uma ameaça direta ao equilíbrio de poder na região. As motivações de Lopes podem ser compreendidas em 3 níveis principais. Ambição territorial. Ele desejava expandir o território paraguaio em direção ao Chaco, a região do Mato Grosso, Brasil, e a áreas fronteiriças com a Argentina. Acreditava que após algumas vitórias rápidas, o Paraguai poderia redesenhar o mapa da região. A afirmação do poder paraguaio. Solano Lopes queria colocar o Paraguai como potência militar respeitada no cenário platino. O país já tinha um exército numeroso e disciplinado, e o líder confiava que isso compensaria a desvantagem econômica e populacional em relação aos vizinhos. Projetos pessoais de glória. Influenciado pela figura de Napoleão, Solano Lopes buscava reconhecimento como estadista de escala continental. Via a guerra como oportunidade de projetar-se como libertador e defensor dos povos pequenos contra os grandes impérios regionais, Brasil e Argentina. Com a intervenção brasileira no Uruguai em 1864, Solano Lopes decidiu reagir. Primeiro, apreendeu o navio brasileiro Marquês de Olinda, que navegava no Rio Paraguai em direção ao Mato Grosso. Pouco depois, ordenou a invasão da província do Mato Grosso, acreditando que seria uma vitória fácil e obrigaria o Brasil a recuar. A seguir, pediu à Argentina permissão para atravessar seu território em direção ao Uruguai. Como Bartolomé Mitre, presidente argentino, recusou, Lopes ordenou a invasão da província argentina de Corrientes em 1865. Essa decisão foi fatal. Uniu Brasil, Argentina e o governo colorado do Uruguai contra o Paraguai, formando a Tríplice Aliança. Lopes acreditava que poderia derrotar rapidamente os adversários antes que conseguissem coordenar esforços.
Apostava na disciplina de seu exército e na possibilidade de insurreições internas nos países vizinhos contra seus governos. No entanto, sua visão superestimava a força paraguaia e subestimava os recursos materiais e humanos da Tríplice Aliança. O resultado foi um conflito prolongado e devastador, que quase aniquilou a população masculina adulta do Paraguai e destruiu sua economia. O paraguaio entrou na guerra por uma combinação de fatores: isolamento geográfico, disputas regionais e, sobretudo, pelas ambições pessoais de Francisco Solano Lopes. O presidente transformou sua visão de glória pessoal e de expansão territorial em política de Estado, levando o país a um confronto desigual contra as potências maiores. Se por um lado, Lopes é visto como um ditador imprudente que arrastou seu povo a uma catástrofe, por outro, muitos o interpretam como um líder que tentou resistir à pressão das grandes potências e defender a soberania paraguaia. De qualquer forma, suas ambições foram decisivas para que o Paraguai entrasse na Guerra da Tríplice Aliança, uma escolha que marcou para sempre a história do país.